Bem-vindo ao Universo 53, o mais novo podcast de quadrinhos. Esse é o episódio número 1 sobre Piada Mortal. Eu sou o Vini, gravei esse episódio com meu amigo Diego. E se você quiser continuar acompanhando o podcast depois desse episódio, procura a gente no YouTube, Universo 53 Podcast. E se não estiver no momento, logo também vai estar no Spotify. Tá, vamos dar uma ficha técnica aqui só pra começar, e aí depois a gente solta o papo pra falar a opinião, as nossas opiniões ali, as referências. Então, a gente tá falando sobre Piada Mortal de 1988. O Piada Mortal é um ano antes do meu nascimento, então quando saiu o Piada Mortal eu nem era nascido ainda. No meu caso foi um ano depois. Um ano depois. Mas tu vê que seja já faz tempo, né? Não há um quadrinho de 5 anos atrás, de 10 anos atrás, e tipo... Se for colocar ele, tipo, ele é meio que... Ele é bem ao seu tempo, assim, tipo, ele é bem avançado pro tempo que ele tem. Ele é bem atual, se tu lê ele hoje. Tem muitas perspectivas e muitas visões ali que hoje a gente leria e ia falar, putz, isso aqui tem uma ligação, sei lá, psicologicamente tem uma ação semelhante, tem vários fatores que acabam conversando muito com o dia atual. Sim, e ele não é nem um pouco datado, né? Tanto em ritmo quanto em... Até porque ele é uma história curta, né? Não, tipo, e na verdade eu acho que assim, ele fecha muito bem sendo curto. A gente tá falando de um quadrinho que é clássico, todo mundo que se interessa em quadrinho já ouviu falar, acho que até a grande maioria já leu, mas com certeza já ouviu falar, já viu a capa do Coringa segurando a câmera, né? Que é icônica, muito icônica. E pra completar a ficha técnica, então, a gente tá falando de um quadrinho escrito pelo Alan Moore, né? Que foi o cara que já escreveu O Monstro do Pântano, V de Vingança, o Watchmen. Ou seja, o cara já tem muito mais de um clássico na manga, né? E a arte do quadrinho é do Brian Bolland, o cara que desenhou o Juiz Dredd, Camelot 3000. Eu não sei se tu já viu essa Camelot 3000, que é a história do Rei Arthur. Eu não li ainda, mas eu já vi nos sebos, assim, os revistinhos. Eu só vi a capa, mas nunca parei pra ler ou ver muito dele. E as cores são do John Higgs, que é eu sei que ele, pelo que eu pesquisei aqui, ele coloriu algumas revistas, sabe aquelas revistas que saíram do Watchmen, que teve, tipo, antes de Watchmen, que contava a origem do... Piada Mortal saiu dessa galera, assim, só pra gente acreditar eles antes de começar a falar do quadrinho em si, né? Andei pensando em você esses dias. Você e eu. Sobre como isso vai acabar. Sobre quem ainda vai matar quem. Você talvez me mate. Talvez eu mate você. Talvez cedo, talvez tarde. Você sabe disso, não sabe? Eu só preciso saber para quando a hora chegar, numa tentativa genuína de conversar com você, eu consiga conter o inevitável. E pra gente poder localizar bem todo mundo, assim, até quem não leu o quadrinho, o Batman chegou no Asilo Arkham e ele decidiu ter uma conversa final com o Coringa. Percebeu que eles estão no limite. Na verdade, só pegando já pelo início ali, tipo, tu pega apenas só as cenas, sei lá, pelo menos pra mim, me deixou meio que impaciente. Tipo, sim, todo aquele silêncio até, de fato, entrar na sala. Tá, e me diz uma coisa. E geralmente, isso não é uma coisa esperada de se ver nos quadrinhos, tipo, toda essa ambientação de silêncio. Isso, é uma arte sequência sem frase nenhuma, sem nenhuma palavra, e tu entra na ideia, né? Tu acompanha como se fosse um filme, o começo de um filme, né? Tem vários filmes que o começo são toda uma sequência, e até alguém falar leva alguns minutos, né? E me diz uma coisa. Sim. Tu jogou os jogos do Batman, né? O Arkham Asylum, o City. O Asylum e o City, sim, joguei no PlayStation 3. Só o terceiro que eu joguei vagamente. Na verdade, eu mal joguei, tipo, eu só vi mais as movimentações e as atualizações do jogo. Sim. E o do PlayStation 4 não joguei, apenas vi alguns vídeos e eu achei, putz, que sacada. Na verdade, eu te perguntei isso até porque eu queria puxar o início do Piada Mortal, não te lembrou muito o início do Arkham Asylum? Que é ele chegando, é claro que é diferente, mas o clima, que é ele chegando com o Batmóvel na chuva, aí ele chega e entrega o Coringa e ele vai entrando
dentro do asilo com o Coringa amarrado. É claro que aqui é diferente porque ele tá chegando sozinho pra ir falar com o Coringa, mas esse início dele com o Batmóvel na chuva não te lembrou muito o jogo? Me lembrou na hora, assim, o início do Asylum. Me lembrou bastante. Mas, tipo, eu tô tentando lembrar do Asylum. Uma coisa, se eu não me engano, no que tu entra, tem vários presos fazendo muita baderna. Sim. Eu não lembro ou se isso era uma parte do jogo. Não, tem isso aí, tem mas isso. Sim, mas tipo, se for confrontar com tipo, o início, ele entrando chegando no asilo lá, chegando no carro, na chuva, tipo, lembra muito. Sim, não, e no jogo tem isso. Não tem que negar. No jogo tem isso que tu falou, acho que tu tem, faz tempo que eu joguei, mas eu acho que tu tem um vislumbre, tu passa por alguns dos vilões, tu passa pelo Croc, eu lembro que ele tá amarrado, ele te dá uma ideia do que tá por vir no jogo. Uhum. Aqui a história toda do Coringa, mas ele mostra ali Duas Caras e tal, mas a parte dele chegando na chuva e entrando no asilo, me lembrou muito o jogo. Muito jogo. É muito icônico. Lembra bastante quadrinho, tipo, pra quem não leu ou pra quem for ler e for jogar o jogo depois, vai acabar tendo... Pode ser que tenha essa mesma opinião. E pra quem vai acabar jogando o jogo, ou vai ler, ou já jogou, e vice-versa, se for parar pra analisar, a fisionomia do Coringa é muito parecida com a do Piada Mortal. A expressão facial e a característica dele. Se tu pensar no Coringa do Piada Mortal, é o Coringa que vem na tua cabeça, é esse Coringa, né? Ele é a personificação do Coringa clássico. Ele se tu pensar em Coringa, é ele que vem, principalmente pensando em quadrinho, é o desenho que a gente vê aqui no Piada Mortal que vem na cabeça, né? Sim. Outro, como a gente tá dizendo, que o Batman vai pro asilo porque ele percebe que ele e o Coringa... É claro, eu não quero entrar muito na história, eu quero mais que a gente fale sobre as coisas em volta, sabe? Até pra não estragar o quadrinho. Uhum. E tipo, pra quem leu, fica um negócio chato a gente ficar falando a história, quem leu conhece a história, e pra quem não leu, estraga a história, né? Então eu acho mais legal a gente falar sobre as coisas em volta da história e sobre ali alguma referência, outra que a gente tenha pegado, ou algo que a gente tenha visto de parecido com outras coisas, né? E uma das coisas que eu queria, só pra gente terminar de situar, o Coringa, o Batman vai até lá porque ele percebe que ele e o Coringa eles estão numa rota de colisão que vai dar merda. Tipo, aquela linha tênue, o que vai acontecer daqui pra frente? Vamos tentar fazer o quê? Sim, dá a entender que eles estão há anos se enfrentando, né? E que tá chegando que o próprio Batman já tá num limite psicológico que aquilo, ele não aguenta mais aquilo, né? Tá bem, sejamos francos, ele tá bem no ponto de daqui a pouco enlouquecer. O quê? Você tá fazendo o que qualquer homem são nas suas circunstâncias graves faria? Enlouquecendo. Eu me lembro. Eu não faria isso. Lembrar é perigoso. Eu acho o passado um lugar tão preocupante e angustiante. A memória é traiçoeira. Outro detalhe que eu queria apontar, até pra gente poder discutir, é que, né, durante toda essa história, o Coringa, ele lembra do passado dele, né? Ele vai lembrando de momentos do passado. Sim, dele. Se tu for analisar da lembrança do passado dele, acaba ficando em preto e branco pra relembrar lembrança. Sim. Mas tem alguns pontos que tem coloração. Sim. Que isso é uma coisa que, tipo, te dá uma... Por que tem cor aqui? Tipo, o que é isso daqui? Foi uma coisa que me deixou pensando, por que tem algumas coisas que tem... Tudo é preto e branco e tem, uma lâmpada tem luz. Sim. Sei lá, tem uma mulher lá tem uma cor. E tem um quadrinho que é bizarro, que ele tá... Ele tá num momento de desespero e tu olha atrás do quadrinho, tem duas pessoas aleatórias olhando pra ele rindo, com uma cara de Coringa mesmo, assim, uma cara de... Sabe, a risada do Coringa, e é muito aleatório, tá ligado? As pessoas estão olhando pra ele, tipo assim... Como se tivessem enlouquecido já, tá ligado? E outro detalhe dessas lembranças dele é que depois que ele te conta toda a história dele por lembranças, tem uma frase que ele fala pro Batman, que ele fala,
Tem dias que eu lembro de um jeito, tem dias que eu lembro de outro. Ou seja, na verdade, a gente nem sabe se... Depois ele fala isso, né? Isso, ele fala isso, que é o que, se a gente for pegar os Coringa agora do cinema, que é o que o Coringa do Nolan, lá do Heath Ledger, fala também, né? Ele conta a história dele a cada momento de forma diferente, né? A história dele não é a mesma. Tipo, por que ele cortou a boca? E isso acontece Exatamente. no quadrinho também. Tem uma hora que ele tá lutando com o Batman, ele fala, às vezes eu lembro de um jeito, às vezes eu lembro de outro. Pra mim, não... Ou seja, nem na própria lembrança dele a gente pode confiar, né? Se é realmente essa... Mas nenhuma diferença. Ele pode escolher o que aconteceu ou não e já tá deturbado lá. Sim, na verdade, ele lembra de formas diferentes, ou seja, a gente nunca vai saber, pelo menos por ele, a gente nunca vai saber a verdade, né? A gente nunca vai poder confiar se um dia ele for contar a história dele, ou se aquilo é verdade ou não, né? Afinal, qual é o seu problema? O que transformou você no que é? Uma namorada morta pela máfia, talvez? Um irmão esfaqueado por um ladrão? Deve ter sido isso, eu sei. Porque uma coisa assim aconteceu comigo. Às vezes eu me lembro de um jeito, às vezes de outro. Já que eu tenho um passado, eu prefiro que seja múltipla escolha. E outra coisa que é interessante, que tu puxou a parte do último filme, e a gente assistiu e ficou empolgado, e até é um pouco por isso que a gente escolheu começar com a Piada Mortal, né? Tem um detalhe que ele passa no quadrinho aqui, que se a gente lendo assim, a gente percebe que esse quadrinho inteiro foi escrito para explicar pequenas nuances do Coringa, né? Tem uma parte que ele fala que ele era assistente de laboratório, né? Ele fala que ele era assistente de laboratório, e aí a gente lembra que ele sempre usou produtos químicos, né? Veneno, né? Ele sempre usou o gás do riso dele, né? Então faz todo sentido ele ter trabalhado num laboratório, né? Quer dizer que ele já tinha um conhecimento de ciência, né? E aí ele desistiu para tentar ser comediante. Então tu vê como eles tentam... Como tem esses pequenos detalhes que montam o Coringa que a gente já conhece, né? Eu já falei que comecei como assistente de laboratório? Ah, já falei, não é? Um bom emprego, de verdade. Mas meu coração não estava lá. Então eu larguei para ser comediante. Fazer as pessoas rirem. Porque quando elas riem, elas se sentem bem. A questão é que elas não riram. E eu não tô bem com isso. Por isso eu vim para ganhar uma grana. Aí, boca de siri, hein? Na verdade, ele consegue fechar bem, tipo, a arquitetura do personagem. Sim. Uma linha para ele seguir e manter até o ponto de, sei lá, ter o contato químico e entrar no modo de loucura. Sim, esse quadrinho ele tem um efeito que o último filme teve em mim, assim, que ele termina a história do Coringa, ali a origem, e tu consegue, tipo, acreditar que, tipo, tá, esse aqui é realmente o Coringa que eu vou ver fazendo todas aquelas confusões e planos e ser maluco pra caramba. Eu consigo entender que o Coringa que começou nessa história vai ser aquele Coringa. E o último filme também me passou essa sensação, assim, quando terminou o filme eu parei e pensei, realmente, eu acredito que esse cara com toda essa história, esse background, ele pode ser o Coringa que fez todas as loucuras que a gente já viu em trocentas histórias. Sabe? Sim, com certeza. Só pegando por base ali do filme, eu tava vendo, assim, tava reanalisando o filme, e o lapso do tempo dele ele também é muito fechado, engloba totalmente com a história. Sim. Uma hora, pelo menos que nem comigo, uma hora eu ficava pensando, tá, daí tipo, acontecia tal coisa, tá, ele é capaz de fazer isso, mas ele tá fazendo isso mesmo. Eu fiquei muito esperando o que era real e o que não era real. Até depois opa, tá, isso daqui que eu pensei bateu, mas isso daqui não. Isso daqui foi real mesmo. Sim, não foi uma loucura da cabeça dele. O filme conseguiu te passar aquela sensação de tu não saber se tu pode acreditar no que tu tá vendo na tela, porque é uma história que se trata do Coringa e tu não pode levar ao pé da letra tudo que tu vê, né? Não, eu vou colocar assim, é o meu personagem favorito da DC, desde sempre. Era isso, eu achava muito massa por ter visto, sei lá, os filmes do Tim Burton lá com o Coringa e falar, nossa, que personagem incrível.
Não, e É isso, é uma criança gostando do Coringa. agora, Onde já se viu? e agora que tu puxou o filme do Tim Burton, a gente pode falar que eu não sei se é que faz tempo, provavelmente faz tempo que tu assistiu, eu também, mas no filme do Tim Burton o Coringa cai no tonel de produtos químicos, né? E a cara dele fica daquele jeito por causa disso, né? Não, eu vou ser bem sincero, agora eu não lembro porque é isso, quando eu vi o Coringa, é isso, aquela trilogia lá do Tim Burton lá, Pinguim, Coringa, eu vi há muito tempo. Sim. Sei lá, eu deveria ter 8 anos de idade, máximo 10, assim, que eu vi. Então, não vou lembrar, mas pode ser que sim. Não. Provavelmente. E o que eu vou fazer é ver o filme pra ter essa certeza. Não, eu tenho quase certeza, faz tempo que eu assisti também, mas ele cai no tonel de produtos químicos lá, até numa luta contra o Batman, ele cai, e aí eu não sei se acontece alguma coisa com o rosto dele antes, o rosto dele fica desfigurado, e aí ele fica com aquela cara de Coringa ali, porque ele era... o Jack Nicholson no filme, ele era só um gangster vaidoso, e aí ele cai no tonel de produto químico, fica louco, fica com a cara deformada e vira o Coringa, né? Eu vou ter que ver, porque é isso, a coisa mais icônica que eu lembro daquele filme é, tipo, ele dando um choque numa pessoa lá, tipo, fritando a pessoa. Sim. Isso pra mim, na época, foi a coisa mais icônica do filme. Tá, e foi bom que Tipo, caraca, olha só isso. E foi bom que tu puxou essa parte dele dar um choque na pessoa, porque tem um detalhe na história do Piada Mortal que eu não sei se é intencional por causa dessa sacada do Coringa de matar as pessoas com choque. A esposa dele na história morre por causa da torradeira, acho que ela toma um choque da torradeira. Isso se eu não me engano, é algum material elétrico de casa. E ela morre, ela toma um choque, então... Eu acho que eu agora não lembro o que é, mas eu acho que é um... Eu lembro que é um eletrodoméstico, mas não lembro o que é eletrodoméstico. Eu acho que é uma torradeira, também não lembro. Acho que mas que ela morre com choque é certeza. E isso, eu não sei se é intencional ou não, mas faz a gente refletir que talvez seja por isso que ele tem ali, que ele mate as pessoas com choque ali, ou ele dê choque, né? E mate as pessoas... Que ele tem uma não, choque na verdade, assim, não, na verdade, eu posso estar enganado agora, mas eu lembro que não deram notícia pra ele da mulher, porque ela estava grávida. Sim. E alguma coisa, se não me engano, algum aquecedor de mamadeira. Ah, pode ser. Deu um curto-circuito e deu um choque nela. Eu acho que é um aquecedor de mamadeira. Beleza, o que tiver errado eu vou cortar. Mas assim, eu acredito que é um aquecedor de mamadeira. Mas o certo é que ela morre com choque. Vamos fazer um bolão aí. O certo é que ela morre com choque e eu não sei se é intencional, mas é um vínculo que a gente pode fazer de quem sabe seja por isso que ele dê choque nas pessoas, né? Que ele use isso como uma arma, né? Por isso que, sei lá, foi aproveitado isso no filme. E inclusive até no Piada Mortal tem um momento que ele tá com um negócio na mão. Tipo, que tipo é isso? O Batman, pelo fim dele, desarma ele e tinha um negócio na mão dele. Que é muito um interruptor pra dar um choque. Não, quando assemelha-se muito aquilo. Não, ele espeta o cara no parque e o cara fica com o rosto de Coringa. Ele usa o veneno, o gás do Coringa, e o cara fica com aquele rosto distorcido. Mas mais pra frente eu acho que aquela parte que ele fez o Batman, enfim, vai, ou um negócio como se assemelhando-se a um interruptor pra dar o choque, como se fosse no filme lá do Tim Burton. Outro detalhe que a gente tem que mencionar, mas vamos mencionar só por cima, porque isso aí provavelmente vai voltar e a gente vai ter histórias mais focadas nisso, é que ele, quando cai no tonel, ele tá vestido de capuz vermelho, né? Ah, exatamente. Exatamente. E a única coisa naquelas partes do capuz, que ele está vestido de capuz vermelho, é apenas a parte do capuz ser vermelho e o resto ser todo preto e branco. Ah, só a parte do capuz é vermelho. Na verdade, o que eu tô vendo nos quadrinhos aqui, na verdade, não chega nem a ser um preto e branco. Na verdade, não é só o preto e branco, né? É que tem poucas cores, né? Que tu falou, são cores mais frias. Das memórias dele, são cores mais frias, e na parte das memórias são pouquíssimas coisas. No caso, o capuz vermelho em si tem cor. Sim. Mas o resto é como se fosse aquele tom frio ali, tipo, como se assemelhasse
É mais como se fosse um sépia e um preto e branco. Eu não quero te machucar. Eu não quero que um de nós acabe matando o outro. Mas estão acabando as opções. Talvez tudo dependa dessa noite. Eu não sei o que desfigurou a sua vida desse jeito, mas talvez eu já tenha passado por isso. Nós podemos trabalhar juntos. Posso reabilitar você. Não precisa ficar sozinho. Nós não temos que nos matar. Me deixe ajudá-lo. Outro detalhe que a gente pode puxar aqui é que no final do quadrinho, o Batman ele oferece ajuda, né, pro Coringa. Ele fala, quem sabe tu tenta se regenerar e eu te ajudo, né? A gente não precisa seguir por esse caminho. Uhum. Sim, daí ele já percebe que já não tem mais o que fazer, né? A vida dele já tomou um outro rumo. Se fosse, talvez antes, ele seria alguma coisa. Nisso ele já faz um gatilho de piada dele. E só ele riria da piada, né? Outra que coisa... também, se tu for analisar, assemelha-se muito ao último filme. Que o último filme é isso, ele faz piadas e... Isso, no quadrinho, no Piada Mortal, ele de fato, essa é uma piada que ele consegue fazer o Batman. No quadrinho, no Piada Mortal, ele é um comediante, né? Ele tá tentando ser um comediante sim. muito parecido com o filme, só que ele não consegue, ele se atrapalha com as piadas. É claro que o último filme do Coringa tem a parte genial, que é a risada, né? Sim, a gente só tem as palavras no quadrinho ali, as onomatopeias, só apenas o descritivo, e enquanto no filme a gente tem, de fato, a risada. Sim, isso. Se for pegar por parte das animações e do último as animações, o último filme e os jogos, a risada é extremamente importante. Isso, e se a gente for ver, isso é um ponto que até não é tocado muito no quadrinho, né? Não tem não é um ponto que chega a ser valorizado, assim, a risada dele, como foi no último filme, e é a grande sacada do filme, né? Risada. Acaba aprendendo muito, tipo, na verdade, pela história e pelos pequenos trejeitos que o ator coloca no personagem, né? A risada, alguns aspectos de olhares e, tipo, tentando forçar o sorriso. Porque aquilo ali, ele fazendo aquela de puxar lábios lá pra sorrir foi, tipo, extremamente impactante pra mim. Tipo, caraca, tipo, já tá enlouquecendo agora, já é louco, o que precisa agora? O que tu precisa, qual o próximo passo que vai fazer pra surpreender? Até vamos deixar, quem sabe a gente grava depois um programa só sobre o filme, né? Porque, na verdade, a gente falou muito do filme, até porque tem, até como a gente falou dos outros filmes, né? Porque o Piada Mortal, ele dá muito gancho pra gente falar com certeza os outros Coringas se inspiraram no Piada Mortal, né? Ou em algumas outras histórias, além do Piada Mortal, que o Coringa aparece, né? Que nem o Cavaleiro das Trevas lá também acaba... Não, mas tem acho que tu tem o mesmo encadernado do Piada Mortal que eu tenho, né? Na capa de trás tem uma declaração... Na capa de trás tem uma declaração do Tim Burton dizendo que o Piada Mortal foi o primeiro quadrinho que ele leu, ou a história que fez ele gostar de quadrinhos. Tem uma declaração assim dele. Acho que foi o primeiro que ele leu e gostou. Então tu vê que a influência... Com certeza ele se influenciou pelo Piada Mortal pra fazer o filme de 89. Sim, com certeza. Outra coisa que a gente tem que tocar, porque é importante na história, é o que acontece com a Bárbara, né? Com a Bárbara Gordon. Que é um ponto principal da história e que deixa muitas dúvidas para muitas pessoas. Afinal, o que aconteceu? Não, e o que aconteceu? Tem uma coisa tem uma coisa que é conflitante, que é até legal a gente discutir. Isso seguiu no universo DC, né? Ela virou oráculo com a cadeira de rodas, né? Isso seguiu no universo até hoje. Né? Nos jogos, o padrão dela, né? Ela tá na cadeira de rodas, certo? Sim. Mas... a partir daquele momento. Mas, agora já entrando... Isso da Bárbara ser paraplégica, qualquer pessoa que conhece a personagem sabe. Mas agora já avisando a gente falar um pouco mais da história, vamos entrar um pouco em spoilers da história, pra gente poder discutir aí, principalmente o final, né, da história. Uhum. Depois de muitos anos que a história foi publicada, chegou a notícia que o Batman teria matado o Coringa no final da história, né? Uhum. Na verdade, ele faz uma piadinha
tipo, de dois loucos em cima de um sanatório lá, fugindo. Era uma vez 2 caras presos juntos num manicômio. E uma noite decidiram que não gostavam mais de lá e decidiram fugir. Eles subiram até o terraço e lá do outro lado de um pequeno vão viram os telhados de toda a cidade, viram toda a liberdade. O primeiro cara pulou pro outro lado sem problemas, mas o amigo, não mesmo, ficou com medo de cair. Então o primeiro cara teve uma ideia. Ele disse, aí, eu tenho uma lanterna aqui, eu posso iluminar o vão entre os prédios e você atravessa pela luz e vem até aqui. Mas o segundo cara disse, você pensa que eu sou o quê? Louco? Você vai apagar quando eu chegar na metade. Me desculpe. E daí, tipo, se tu for pegar bem os últimos 2 quadrinhos, tem um carro chegando e tem o reflexo da luz no chão e depois a luz se apaga naquele reflexo. E outro detalhe é que o Batman e o Coringa começam a rir e a risada para abruptamente, né? Então dá a entender que, tipo, o Batman começou a rir, encostou a mão no pescoço dele e matou ele, né? É o que depois foi dito que... Então, e olha como é... Isso é uma parte que foi até bom tu falar, a parte da piada, porque olha como ela encaixa no final da história. Mas tu já parou pra pensar como faz sentido, como a piada que ele conta dos malucos atravessando o prédio faz sentido com o final da história? Porque o Batman ofereceu uma ajuda pra ele e ele disse, não, eu não vou. E a piada é sobre o maluco que diz, eu vou ligar a luz pra ti, tu segue o caminho da luz e nós dois a gente se salva, né? E se for pra pensar, foi o que o Batman tinha acabado de oferecer pra ele, uma ajuda, vem, vamos trilhar esse caminho junto, né? O que acontece é uma parada extremamente filosófica que se torna realidade. Ele vai falando uma piada, que até então é pra ser uma piada, né? E se, acaba virando uma conversa filosófica ali, da salvação e não. A salvação é ou me salvo ou morro. E nisso ela acaba se tornando realidade, né? Sim, a piada pra mim, sei lá. A piada é um paralelo perfeito com o final ali. Não tem o que tirar nem pôr. Na época, quando eu li a primeira vez, eu sempre tive essa dúvida, tá? Ele matou, ele não matou, ele foi preso, ele vai quebrar sua moral de herói e não vai matar, vai prender. O que acontece? Pra mim sempre... E também tinha mais essa piada por trás, que daí eu ficava conflitando. Pelo que a gente conhece todas as histórias do Batman de não matar o vilão, né? Com o que de fato ele fez, porque o que ele fez com a Bárbara foi bem pesado, tanto que a parte da Bárbara também gerou muitos conflitos na época, se ele estuprou ou não ela. Não, né? Teve muito conflito também disso. Essa parte da Bárbara gera conflito até hoje. E teve uma capa... Da expressão facial dela, do que estava acontecendo. Teve uma capa, não sei se foi do Batman ou da Batgirl recentemente, que foi censurada também, que foi há uns anos atrás, não faz muito tempo, não lembro direito a notícia, mas eu lembro que foi algo parecido. Eu lembro do desenho, que era o Coringa, se não me engano, atrás da Batgirl, ela chorando, tá ligado? E ele fazendo um sorriso nela, era algo parecido com isso, não lembro se era bem isso. Isso aí foi censurado, porque a imagem já dizia que ele podia estar fazendo algo errado com ela, sabe? A gente tá falando de um quadrinho de 89, né? Hoje eu não sei como seria. Talvez pra um selo... Acho que hoje a reprodução, talvez entraria que nem no negócio de filme, que agora os filmes estão tendo uma faixa etária bem maior. Talvez os quadrinhos teriam uma faixa etária. Sim, se bem que a DC tem o selo, tem a Vertigo, tem as histórias ali do Hellblazer, do Constantine, ela já tem o selo adulto, né? Então é claro que essa história nunca sairia na minha... Sim. Não ia sair na mensal do Batman, entendeu? Mas ia sair como saiu em 89, como algo mais paralelo, né? A parte da arte do próprio quadrinho em si, no seu tempo, se for comparar com as histórias que vinham sendo desenhadas na época, a ilustração dela é extremamente... não tem nem que comparar com os outros da época, assim. Era muito... Pra mim, pelo menos, parece ser muito à frente. Sim. Não. Sem falar nem em coloração, nem outra coisa. A estética da ilustração.
Não, eu acho que tu pode pegar na época, tu pode pegar até hoje. Dá pra comparar com o quadrinho de hoje. Se tu for na banca hoje comprar um quadrinho e comparar com esse aqui... Ah, sim. Tem... É isso, tá? Extremamente atual a ilustração. Sim. Vamos fazer assim, ó. Pra gente finalizar. Dá o teu parecer final aí. O que que te destacou, o que nessa história, né, foi um destaque pra ti, que te impactou, que te fez... Que tu pegou a parte e disse, caramba, realmente é diferenciado, ou, né, tanto negativamente quanto positivamente. Dá o teu parecer aí, dá a tua opinião que tu acha que não pode ficar de fora, assim. Não, acho que assim, o início ali, tipo, as primeiras páginas, que é um silêncio absurdo, pra quadrinhos, inclusive na época, era algo inesperado. Pelo menos, eu acho que se eu fosse um adolescente na época, ou um adulto que fosse ler, tipo, eu ia ficar muito surpreso, tipo, nossa, tipo, não tem som, não tem fala, não tem nada, tipo, nada está acontecendo, só tá sendo uma cena passada. Para mim isso foi extremamente impactante na história. A arte também é extremamente impactante, e toda a construção do personagem, assim, tipo, por mais que depois ele te diz que a vida dele é múltipla escolha, ele pode escolher qualquer uma delas, tipo, também pode te conflitar com aquilo que tá ocorrendo, né, como tem sido a história dele. É uma coisa bem, pra mim foi surpreendente. Toda coisa que ele faz pra deixar o comissário louco, sem sucesso, é todo esse início ali dele, mais a história, tipo, da mulher e até ele querer se tornar comediante. Tipo, as coisas, digamos, darem errado, ele bolar a ideia de fazer essa piada mortal e tentar enlouquecer o Gordon, também são as partes principais. E a filosofia do final. A primeira vez que eu li, eu fiquei muito na dúvida do que era, o que não era. E daí depois, tipo, começar a pensar por outro lado. Na verdade, ele é um quadrinho, pra quem não sabe direito da história, ela vai tu vai ler toda ela e no final tu vai ficar na dúvida no que aconteceu. Inclusive, até no pós-fácil lá, tem lá. E o Batman faz e acaba. Então, tipo, a gente deixa muito aberto no que aconteceu. Fica pensando, literalmente. Muito, tipo, da DC, quem gosta, tipo, dos personagens do Batman, é uma das principais histórias para se ler e ter uma ideia melhor. O que eu queria que a gente refletisse, assim, no final, é que, tipo, na época, em 1989, deve ter sido muito foda ler essa história, tá ligado? Mas pra pensar o que é ler essa história hoje, com a bagagem que a gente tem de ter visto o Coringa em vários filmes, nos jogos, em outras histórias, nas animações, né? A gente já tem uma bagagem, a gente já tem o background dele, e aí a gente vê essa história meio que unindo, né, quase tudo e formando uma origem pra ele. Isso aí é muito foda, né? Porque a gente vê os pequenos detalhes e a gente vê esses detalhes refletidos no Coringa que a gente conhece, né? Que tem várias versões, mas no final as boas versões, a essência dele é sempre a mesma. E isso é muito foda de ler hoje, depois de ter consumido tanto material do personagem. Sim. Deixa eu perguntar uma coisa. Vai importar muito você me mandar de volta ao sanatório, se isso não vai importar pra mim? Eu provei o que eu queria. O Gordon enlouqueceu. Eu mostrei que não tem diferença entre mim e as outras pessoas. Você só precisa de um dia ruim. É só isso que separa o mundo de mim. Só um dia ruim.